Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos para mais um vídeo comentando sobre o anime de Zoom-sen, que infelizmente esse será ao menos por um bom tempo o último vídeo sobre o anime, já que depois desse nono episódio, os 3 últimos episódios da temporada do 10 ao 12 ainda não temos uma data definida de quando serão lançados, então uma grande tristeza devido ao caos que está a produção do anime, mas enquanto a gente ainda tem o que comentar, a gente, é claro, vai falar aqui no canal. Mas antes de eu começar a comentar sobre tudo isso e muito mais desse nono episódio de Zoom-sen, eu espero imensamente que vocês gostem do vídeo e que então por isso, é claro, deixem um like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho nas notificações para receberem todos os vídeos. De fato, agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente vê ali o Akira se lembrando de quando ele basicamente abandonou ou deixou de lado a família dele, digamos assim, quando ele foi para a cidade atrás ali de trabalho, onde o pai dele até questionando se esse era mesmo o tipo de trabalho que ele quer tanto fazer, porque ele pede até mesmo para que o Akira descubra o seu sonho o maior que puder, pois um homem sem sonho não passa de uma mera água viva. O Akira, que naquela época, no fim das contas, não dava a mínima ali para o que o seu pai falava ou pensava sobre o que ele viria a fazer. No fim das contas, ele mesmo falando ali com um certo tom de deboche em relação ao que o seu pai disse, é algo do qual ele até se arrepende muito, como a gente vendo ali ele passar por esse certo drama, querendo entender depois que ele se demitiu, ele não sabe o que vai dizer aos seus pais quando vê-los novamente. E fora isso também fica a preocupação de eles estarem vivos ou não. A gente vê de que a cidade ali, a aldeia em que os pais do Akira moram, fica além de um túnel que está diante deles. Só que o ponto é de que nesse túnel vemos ele completamente lotado de zumbis que vão, infelizmente, feitos agora em CGI, computação gráfica, porque é algo até que bem entendível devido ao caos que está ali a produção do anime, eles tendo então de se acelerar ao máximo para fazer os episódios o mais rápido que podem, mas eu espero imensamente, como a gente não tem uma data de lançamento ainda para os 3 últimos episódios, que ao menos, por favor, ao menos façam com que os 3 últimos episódios sejam absurdamente bem feitos. Mas a gente vê de que esse túnel ali bloqueado por vários carros, caminhões, alguns equipamentos ali, alguns veículos usados em construções, basicamente prendendo todos esses zumbis lá dentro. O próprio Akira, que olha ali, o que eu acho difícil ele ter conseguido olhar para todos os zumbis, mas do que ele vê, ele não reconhece ninguém ali que ele conheça. Então, visto isso, a única coisa que eles podem fazer agora nesse momento é cortar caminho, indo pela floresta e pela montanha. A gente vê a própria Shizuka ali já pegando a mochila dela, se preparando junto de todo o resto do pessoal, tentando ao menos animar um pouco o Akira, vendo que a entrada e a saída do túnel estão fechadas. Então alguém ali que fez tudo isso, talvez o pessoal da aldeia dos pais do Akira, devam provavelmente ter conseguido conter os zumbis que vieram das cidades. Então pode ser uma grande chance de que todos os moradores da vila estão seguros. Só que enquanto isso, quem não está tão seguro assim é um certo senhor que corre desesperado, fugindo de um javali zumbi, na qual no fim das contas acaba sendo morto por uma flechada bem na testa, que é lançado pela Beatriz. Beatriz que salva esse senhor, que se chama basicamente Masaru Kumano. Ele que é um sobrevivente de todo esse apocalipse zumbi e de que estranhamente está morando no meio da floresta. Mas
não é exatamente no meio de uma floresta. Pode não parecer, mas esse cara é um verdadeiro mestre carpinteiro. Se ele não tem uma casa, tudo bem, ele pode ir e simplesmente construir uma. E é justamente por isso que ele está construindo uma casa na árvore. O Akira, que na hora que percebe isso, vendo de que esse senhor está em uma corrida contra o tempo, então ele basicamente vê de que o melhor a se fazer nesse momento é ajudá-lo. Mesmo que a própria Shizuka tente lembrar dele de que eles também estão correndo contra o tempo para saber se os pais do Akira estão bem, só que o Akira vem, no fim das contas, ele mostrando todo esse lado bondoso, dizendo de que não acredita que a Shizuka ignoraria alguém em perigo, e ela certamente faria isso, dependendo do quão arriscado fosse, mas o Akira que só quer ajudar esse senhor pelo simples fato de, bom, é uma casa na árvore, então eu não preciso explicar muito, porque é uma casa na árvore, é algo sem sombra de dúvidas incrível de que muitas pessoas, ao menos quando crianças, já desejaram ter uma, então eu estou incluso nessa, então dá pra entender um pouco o Akira, mas de fato as prioridades dele, digamos que são bem únicas, mas ele que vem ali para ajudar esse senhor, onde ele até é alguém absurdamente carismático, super gente boa, ele falando sobre se ele não tiver certeza de algo, então perguntem à floresta. A base de uma casa na árvore é a própria árvore. Se ela morrer, então a casa também já era. Quando você ver ali uma árvore, pense nas outras árvores e na terra ao redor dela. Fazendo isso, você vai ficar totalmente consciente da floresta inteira. E é assim que ouvirá a voz dela. O próprio Akira, refletindo sobre essas palavras bem filosóficas desse senhor, se questionando se ele pensar também em si mesmo e nos outros à sua volta, ele então se tornará consciente do mundo inteiro. E ele mesmo tentando entender, então, se um dia, quando ele puder ouvir a voz do mundo, o que ele vai escrever na sua lista. É algo de fato bem interessante de se questionar, mas esse episódio não vai ficar apenas de coisas bonitas e fofinhas e filosóficas. A gente vê de que o senhor Kumano, no fim das contas, tinha um filho e tinha ali no verbo ter no passado, já que ele não tem mais. Ele que há muito tempo atrás havia prometido ao seu filho de que quando ele ali, o senhor Kumano, se aposentasse, ele iria ajudar o seu filho a construir uma casa na árvore, mas foi só adiando cada vez mais e mais a fazer, que no fim das contas ele nunca mais vai conseguir fazer isso ao lado do seu filho. O seu filho, no fim das contas, foi mordido pela esposa do senhor Kumano bem na sua frente. Então ele teve de cuidar deles usando, infelizmente, as suas próprias mãos. Então dá pra entender o quão pesado, no fim das contas, é a mãe transformar um filho em zumbi depois dela ter sido transformada em zumbi e o pai ter de acabar, no fim das contas, com a vida dos dois para evitar que eles matem mais outras pessoas inocentes. Então é algo absurdamente pesado. Ele mesmo vendo de que ele pensou que poderia tirar um tempo para construir uma casa maior com seu filho apenas quando ele se aposentasse, só que ele viu de que isso infelizmente já era tarde demais. E o Akira, vemos o quão incrível no fim das contas ele é, vindo ali para ajudar o senhor Kumano, onde é algo que o Akira passa muito a refletir sobre nós nunca termos tempo suficiente para fazermos tudo o que nós queremos. E de fato isso é uma grande verdade, a gente nunca vai conseguir fazer tudo o que quer. Então a gente ao menos deve fazer o que pode, o que está ao nosso alcance e o que nós tanto queremos no agora, no presente. A gente não deve deixar algo para amanhã. Esse amanhã sempre vai
se arrastando. A gente nunca vai chegar em si no amanhã. A gente sempre vai viver o hoje. Então a gente deve fazer o que tem de ser feito. Aproveitar enquanto ainda a gente tem tempo. Então, de fato, é uma mensagem sensacional. Que esse diálogo, a gente só na metade do episódio já vê um diálogo sensacional que nos proporcionam. Quando depois disso a Akira ali termina junto de Kensho, Shizuka, Beatriz e também o Sr. Kuma nessa casa na árvore, eles até se divertem um pouco aí, então depois disso eles partem deixando esse senhor para trás. O que, bom, eles poderiam, sei lá, levar ele até ali a vila em que o Akira morava com seus pais, sei lá, tipo, ajudar o senhor no fim das contas, mas talvez por desejo próprio esse senhor tenha escolhido ficar aí ou não, mas é algo um tanto quanto interessante também a gente se questionar isso. Mas a gente vê de que o Akira, que vivia num vilarejo cercado de montanhas e vales íngremes, a gente vê eles até mesmo atravessarem uma ponte ali de madeira que já está aos poucos completamente desgastada, quando no fim das contas eles chegam ali no vilarejo em que os pais do Akira moram. O próprio Akira chega ali na plantação, vendo todas as coisas ali jogadas no chão, algumas ferramentas e tudo mais, ele já começa a bater um desespero achando que todo mundo ali foi transformado em zumbis, justamente quando ele começa a se questionar de que no fim das contas ele nunca retribuiu nada aos seus pais, mesmo depois de adulto, sendo que ele já teve inúmeras oportunidades de fazer isso, mas nunca pensou nisso até agora. Só que felizmente é para nossa alegria e para a do Akira de que os pais deles estão vivos, junto de vários outros moradores desse vilarejo que ironicamente estão basicamente curtindo, bebendo, comendo na verdadeira farra ali, eles aproveitando enquanto ainda estão vivos. O Akira, que até vem chorando ali, agradecendo desesperado aos seus pais por tudo que eles lhe proporcionaram. Ao seu pai, que trabalhou tanto para lhe mandar para a faculdade, também a sua mãe, que sempre fazia o seu lanche, e também por lavar ali as suas roupas. E ele ali vendo de que não deu nada a eles além de problemas e preocupação. Ele usou o seu trabalho como desculpa para não visitá-lo por 3 anos. Só que o pai do Akira simplesmente não dá a mínima pra isso, questionando se ele veio até aí apenas para vomitar essas bobagens depois de simplesmente sentar um socão na cabeça do seu filho. Ele depois se dirige ali aos amigos do Akira dizendo de que eles têm muitos quartos vazios, então todos eles podem ir lá descansar. Enquanto ele deixa o seu filho para trás, simplesmente indo trabalhar na roça. Esse vilarejo que nós descobrimos que sempre conseguiram sobreviver nos momentos mais difíceis, usando ali a caça e também as plantações, então eles conseguem ali sobreviver muito bem com uma certa autossuficiência até mesmo no apocalipse zumbi. Só que vem um grande questionamento sobre todos aqueles zumbis no túnel, onde a gente basicamente descobre, quando a Beatriz pergunta isso à mãe do Akira, de que ela explica de que muita gente da cidade tentou se abrigar aí quando soube que a aldeia estava segura, mas alguns estavam infectados e assim infectavam quem estava ao redor deles. E foi por conta disso de que os moradores do vilarejo não tiveram escolha a não ser fechar o túnel. Akira, de que enquanto isso, observando toda essa situação, tenta ali a todo custo retribuir aos seus pais por tudo que fizeram a ele, seja cozinhando, lavando roupa, passando roupa, fazendo até mesmo massagem nos ombros da mãe, mas ela não quer isso, ela está já muito feliz ali por ver o seu filho, mas eles não querem ali ser carregados nas costas como se fosse, no fim das contas, um mero fardo. Eles ainda têm sim capacidades de fazerem o que querem, o que eles
podem fazer ao alcance deles. Eles não querem simplesmente ser tratados como pessoas que já não podem mais fazer nada. A forma de o Akira retribuir os seus pais por tudo que fizeram a eles não vai ser simplesmente mimando eles, fazendo todos os afazeres deles. Mas se ele quer tanto assim trabalhar o seu pai, então pede para que ele o ajude na roça. A gente vê de que o próprio Akira vendo quão duro no fim das contas é o trabalho no campo, mesmo que o seu pai discorde completamente disso, mas o Akira vê de que ao menos agora ele está aí e pode ajudar o seu pai com tudo isso. Só que ele vê de que todos na aldeia devem trabalhar juntos para cumprir o seu papel. Ele não quer ser carregado por ninguém, não quer que filho nenhum dele, no fim das contas, trate ele como se não pudesse mais fazer nada. Se o Akira quer ser grato e quer agradecer aos seus pais por tudo que eles fizeram, então trate um outro jeito de conseguir demonstrar tamanha gratidão. Só que a gente vê de que o Akira é bastante frustrado com tudo isso, enquanto nós vemos de que o pai do Akira já não está muito bem de saúde. Ele do nada começa ali, quando fica sozinho, a cuspir sangue e vê de que não lhe resta mais muito tempo. Quando ele esconde tudo isso do seu filho para não lhe preocupar. Mas aí vem a dúvida, ele está virando um zumbi, o que eu acho bastante difícil, ou ele está talvez morrendo de algum tipo de doença. O ponto é de que isso vai ser algo de fato muito importante, eu creio, para os próximos episódios, esse drama familiar que vai ser colocado entre uma possível despedida de Akira e o seu pai. Enquanto isso, o Akira acaba cruzando ali com outro grupo de pessoas que vieram da cidade para morarem aí nesse vilarejo, onde o Akira estranhamente olha e vê de que de alguma forma ele já viu esse cara. Cara, esse que será basicamente o grande antagonista, digamos assim, desse arco que nós começamos e que no fim das contas é um completo filho da mãe. Ele que sempre ali, por aparentemente ser pobre, ele sempre ali passou a andar atrás dos outros que estavam à sua volta. Uma vida inteira sendo desprezado pela sociedade e pelos outros, onde ele apenas queria voltar às férias de verão no período em que ele não precisava pensar em nada e podia fazer o que bem entendesse. Foi, porém, então, em um dia qualquer, quando ele estava andando pela cidade completamente sozinho, com ninguém se importando com ele, que ele viu uma mulher sendo transformada em zumbi. Foi nesse momento que a sua reação não foi de espanto, desespero, medo, mas sim de satisfação, de alegria por ver de que ele, que sempre havia sido desprezado por essas pessoas e por toda a sociedade, e agora ele está feliz porque todas essas pessoas que tanto lhe desprezavam foram completamente destruídas. Ele que depois está taqueando ali, digamos assim, algumas coisas de uma loja, pegando comidas e bebidas, e acaba encontrando 3 pessoas que viviam sendo rejeitadas pela sociedade do mesmo jeito. Apesar de que eles são verdadeiros psicopatas e maníacos por conta de que eles desejam coisas que dá para entender o porquê deles serem rejeitados, eles querem fazer coisas totalmente malucas, como digamos, eu não posso detalhar tanto assim, senão seria de fato muito pesado, mas, por exemplo, queimar coisas, bater no seu chefe, bater em certas pessoas, a sua família, então, de fato, coisas que são ridiculamente horríveis. A gente mesmo tentando entender como que esses caras se veem como vítimas, eles estão ali completamente errados no fim das contas por aproveitarem esse momento de que o mundo está ao caos, então vamos no fim das contas tacar ainda mais o caos. Daria até para entender de que foram rejeitados pela sociedade por serem pobres, por sofrerem de desigualdade, por serem diferentes da maioria, mas eles são completos malucos no fim das contas, então não tem como simpatizar com eles. A gente no fim das contas
Santos apenas sente raiva e desgosto desses caras, que a gente vai sentir, na verdade, muito mais raiva por conta de que esse cara que tem uma lista de 100 coisas que quer fazer antes de virar um zumbi, mas eles que foram rejeitados pela sociedade irão experimentar toda e qualquer coisa que estiver ao seu alcance. Eles irão se divertir e fazer o que bem entenderem, onde enquanto isso estão apenas esperando para virar zumbis. E eles que nesse ato de fazer o que bem entenderem vão, por exemplo, simplesmente destruir ali todos aqueles bloqueios, aqueles veículos que estavam sendo usados para bloquear a passagem do túnel em que os zumbis estavam presos, para simplesmente tacar o terror com esses zumbis sendo soltos e provavelmente indo para o vilarejo da família, da onde a família do Akira mora, onde a gente vai ver o verdadeiro caos que vai rolar nos próximos episódios, com vilões que não tem como simpatizar nem um pouco. Vilão, para ser bom, não precisa ser aquele cara que faz as maiores atrocidades do mundo. Na verdade, a gente só odeia esse tipo de pessoa. Vilão, pra gente gostar, mesmo ele estando errado, fazendo coisas absurdamente horríveis, tem de ter carisma, o que é, no caso, uma coisa que nenhum desses filhos da mãe, no fim das contas, tem, que querem apenas tacar o terror, é ver o circo pegar fogo. E é justamente com isso que a gente vai ver um verdadeiro caos nos próximos episódios, que infelizmente não tem uma data definida para quando irão sair. Espero que, se forem demorar para sair, eu espero que de fato demorem para sair, para que tenham então uma boa produção. Façam esses 3 últimos episódios serem os melhores episódios de toda a temporada. É o mínimo, ao menos, que eu espero. Tenham de fato agora um devido tempo para produzirem um anime. De fato é algo que, como fã, como pessoas que gostaram de acompanhar esse anime, é o mínimo que a gente espera. Mas isso daí, muito mais pra gente comentar, vai ser só quando esses 3 últimos episódios da temporada saírem, que eu provavelmente, é claro, irei comentar aqui no canal. Mas bom, isso daí já não é mais assunto pra esse vídeo. Eu então venho me despedindo de todos vocês. Espero também que tenham gostado desse vídeo, que tá por isso deixa um like, se inscreva no canal, também ative o sininho nas notificações para receberem todos os vídeos. De fato, eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo, e então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!